Olá, eu sou Clarice Oliveira, diretora da sucursal do IG em Brasília. Estamos aqui hoje para receber o senador eleito José Serra, ex-governador de São Paulo. Senador, fala um pouquinho para a gente qual a expectativa que o senhor tem para essa campanha presidencial. A gente viu uma virada grande aí do senador Aécio Neves e a chance do PSDB voltar ao poder depois de tanto tempo. Está otimista? Estou otimista. Eu acho que a campanha vai bem com tudo aquilo que as campanhas têm, né? Inclusive alguma baixaria que vem do outro lado e coisas assim. Mas eu acho que o Aécio ganhou um pique que já vem de antes do primeiro turno, das últimas semanas anteriores, e que esse pique vai levá-lo à vitória agora no segundo turno. Em todo caso, eu digo sempre, pode fazer a previsão que quiser, mas quem vai decidir mesmo é o eleitor lá no dia. Eleição não se ganha com antecipação, de jeito nenhum. Um assunto que guiou muito o debate nesses últimos dias é a coisa da corrupção. O PSDB bateu pesado em cima disso sobre o governo da presidente Dilma, mas também recebeu em troca várias acusações relacionadas a escândalos que já marcaram governos tucanos. E falaram recentemente, por exemplo, do caso do metrô aqui de São Paulo. O senhor acha que dá, de fato, para fazer uma distinção entre corrupção do PT e corrupção do PSDB? Porque tem dos dois lados, né? Olha, vou dizer uma coisa. Corrupção tem em todo canto do mundo, em estados, municípios, governos nacionais, etc. São, em geral, coisas anômalas, tá certo? Que acontece aqui, ali, né? Isso em qualquer agrupação, qualquer organização acontece. Eu acho que a diferença, no caso do governo do PT, é que o escândalo, a corrupção, o patrimonialismo, quer dizer, usar o governo para benefício próprio, como se diz, as nomeações políticas, né? O loteamento, tudo isso virou método de governo. É coisa estrutural, não são anomalias que devem ser interrompidas, cortadas e, eventualmente, as pessoas punidas. Essa é a diferença. Eu nunca vi coisa igual e olha que eu já tenho algumas décadas de militância política. E quando não foi militância direta, pelo menos acompanhando as coisas que acontecem. E realmente eu nunca vi coisa igual. Virou método de governo. Eu acho que a diferença essencial é essa. Mas a gente vê, o que não significa que tudo que a Dilma mencionou teve existência real, né? De forma nenhuma. Mas, mesmo que tivesse, eram coisas pontuais. Não era um negócio tão sistemático, entende? Mas uma acusação que, inclusive, pesa contra o senador Aécio é a de que ele teria feito uso da estrutura do governo para beneficiar um conjunto ali relacionado à família dele, no caso do aeroporto de Cláudio. Eu vi a Dilma, eu estava no debate, assisti na Bandeirantes. O que eu achei é que ele respondeu satisfatoriamente. Eu não sei entrar no detalhe da coisa de um aeroporto no interior de Minas, mas eu acho que ele respondeu direito. Né? Até porque não houve apropriação de recursos, não houve nada disso. E sempre é discutível você dizer se uma obra era pertinente ou não era nesta ou naquela região. Às vezes você não vai deixar de fazer uma obra, porque eventualmente pode beneficiar indiretamente a uma família, a algum parente, etc. Se você está fazendo em todo lado também, você não vai discriminar, não vai fazer discriminação reversa, tá certo? Como se eu fosse prefeito, fosse asfaltar ruas de um bairro e pulasse a rua onde mora a minha avó, entende? Isso também não teria cabimento. O senhor falou aí sobre indicações políticas e uma pergunta que sempre aparece é o que vai ser do senhor agora no caso de um eventual governo do Aécio. Está sendo comentada dentro do PSDB a possibilidade do senhor ocupar um ministério que teria que ser um ministério forte. Falam muito no de infraestrutura que foi prometido pelo Aécio. Estou sabendo por você. Dizem que esse é o ministério ideal para o senhor, porque seria um ministério forte e contemplaria o senhor dentro de uma dinâmica aí interna do PSDB de troca de apoios. Mas o que seria o Ministério de Infraestrutura? Que uniria transportes, energia, grandes áreas relacionadas à infra. Imagino que a imprensa enlouqueceria com isso. Mas olha, Clarice, eu vou dizer uma coisa. A gente tem primeiro que ganhar a eleição. Eu acho que dá azar falar sobre o day after, entende? Porque essa coisa de dar de barato a eleição não dá certo. Você lembra... Não, você não lembra, porque você devia ser criancinha, bem criancinha, devia estar na creche ou na pré-escola, quando o Fernando Henrique foi candidato a prefeito em 85. Né? E aí a revista Veja achava que ele ia ganhar. Então levaram ele ao gabinete do prefeito e tiraram a fotografia dele na cadeira de prefeito. E ele falou, olha, cuidado com isso, tal, não vai... No final ele não ganhou e saiu a foto antes, né, na cadeira de prefeito. Isso deu um azar tremendo.
E foi uma coisa dele involuntária, mas acabou acontecendo. De modo que tratar a eleição como ganha, antecipadamente, já discutir o que vai acontecer depois, eu acho que dá azar. Mas o senhor tem uma questão aí pessoal que já está sendo discutida desde a eleição, relacionada a um eventual ministério, que seria a possibilidade do senhor deixar o mandato de senador para se eleger, para ocupar um cargo no governo. Ninguém deixa o mandato de senador. Não, mas partindo do princípio que é o seu suplente que vai acabar no exercício durante o período em que o senhor estiver fora. Isso não seria um problema, independentemente desse desgaste que o senhor ter saído da prefeitura? Eu acho que essa coisa tem sido mal abordada, né? Na Inglaterra, por exemplo, todos os ministros são deputados, porque são as leis e costumes de lá, necessariamente. Na França, a grande maioria. Ninguém vê isso como uma diminuição, pelo contrário, você pode fazer muito mais coisas. Com isso eu não estou dizendo o contrário, tá certo? Mas eu acho que aí foi uma exploração política de campanha que ficou amolando. Eu fui senador já, exerci meu mandato, inclusive concluí o mandato, fiz discurso de despedida, tá? E fiz muita coisa no período que estive no Senado. Quando eu não estive, eu fui ministro da Saúde. Certo ou erradamente, apontado como o melhor ministro que o Brasil já teve. E fiz 6, 7 mudanças legislativas fundamentais na saúde. Entre elas, uma emenda constitucional. Outra lei criando genérico, agências de vigilância, enfim, uma coisa do cigarro, né? A proibição da propaganda enganosa. Enfim, fiz muita coisa exatamente porque eu conheço o Congresso a fundo e sei como tem que fazer para tocar projetos adiante. Na época da Constituinte, eu fui o parlamentar que mais aprovou emendas entre os que apresentaram, digamos, mais de 200 emendas. E, como deputado, eu fui quem mais aprovou leis, projetos próprios de leis, incluídos os senadores, nos 8 anos em que eu fui deputado. De maneira que eu tenho uma longa experiência. O pessoal, às vezes, me identifica mais com o executivo, né? Porque eu fui prefeito, governador, ministro disso, ministro daquilo. Mas, na verdade, eu tenho também uma experiência legislativa equivalente. Por exemplo, a criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador foi projeto meu. O financiamento de seguro-desemprego, projeto meu, como parlamentar. Você sabe que se você trabalhar direito, você faz muita coisa como parlamentar. Mas quem vai fazer esse trabalho, se o senhor virar ministro, é o seu suplente Zé Aníbal. Não, se eu não estivesse no parlamento diretamente, estaria trabalhando pelos projetos da área em que eu estou trabalhando. Entendi. Então, modéstia à parte, eu não quero aqui ficar contando vantagem. Eu sou um ótimo legislador, dentro ou fora, quando estou acompanhando os projetos. Mas então o senhor acha que, no caso de um eventual convite, uma coisa não tem nada a ver com a outra? O senhor deixar o mandato de senador não tem nada a ver com o que aconteceu na prefeitura? Tem os projetos que eu quero tocar como parlamentar, que me interessam muito. Né? E eu faço questão de poder fazê-los como parlamentar, que eu apresentei em toda a campanha. Né? Por exemplo, a questão da saúde, da recomposição do financiamento da saúde, por exemplo, a questão da criação da nota fiscal brasileira, que você deve aproveitar a nota fiscal paulista. Aliás, mesmo quem mora fora de São Paulo, você sabe que se vier aqui, tem uma despesa, pode ter imposto de volta também. Eu quero fazer a nota fiscal brasileira. Quero também pôr um freio à questão das nomeações de livre-arbítrio, exigindo o seguinte: se o governo federal tem 25 mil pessoas para nomear, que essas pessoas tenham que ter necessariamente uma certificação. Ou seja, você estabelece currículo mínimo para parar com essa coisa. Quer botar uma prima sua? Põe, mas ela tem que ser formada, tem que ter feito isso, tem que ter feito aquilo, etc. São projetos muito importantes. Eu estou muito tentado a ficar em torno deles na vida legislativa, principalmente no começo. Senador, reeleição é um assunto que está aparecendo bastante agora, que está aparecendo muito nas conversas de bastidor. Porque houve uma pressão por parte da Marina Silva para que o senador Aécio Neves se comprometesse com o fim da reeleição. O senhor é a favor de que a reeleição continue? Não, eu quero acabar com a reeleição. E o senhor Eu fui, talvez, ainda antes de 2002, quando o Fernando Henrique ainda era presidente, eu disse que não estava dando certo. Não, no caso até foi, no caso dele, deu certo. Mas na maioria do Brasil não estava, porque o pessoal já começa, um prefeito começa o mandato de olho na reeleição. O governador também não faz aquilo que tem que fazer, tá certo? Porque está sempre pensando na correlação de forças para se reeleger, etc. De modo que eu sou a favor de acabar com a reeleição. Mas o senhor acredita que, por exemplo, o senador Aécio Neves diz que ele é radicalmente contra a reeleição também, que ele acha que tem que acabar e defende um mandato de 5 anos. Mas ele não se compromete a ele próprio não se reeleger e há uma demanda dentro do próprio PSDB e fora em alguns setores aliados, como o caso da rede da Marina Silva, para que ele espontaneamente deixe de disputar a reeleição, até para ser coerente em relação à posição. O que o senhor acha? Aí envolve questões de natureza jurídica, né?
Porque lembra que não é só presidente da República, envolve governadores e prefeitos. Mas ele não é obrigado a disputar, ele pode espontaneamente abrir mão. Por outro lado, o ideal realmente seria ele ter um mandato de 5 anos, porque já você vai fazer a mudança, você não tem como, entende? E provavelmente você terá que fazer isso por causa de prefeitos, senão você não consegue aprovar, tá certo? Ou de governadores. Enfim, tem um panorama complexo do ponto de vista político e jurídico, mas o que importa é o princípio. Por mim, deveria valer a partir logo depois do mandato do Aécio, do primeiro mandato. Mas no caso de a regra não valer juridicamente por causa do trâmite, aí nós vamos ter que analisar. O senhor acredita que seria positivo se ele eventualmente Eu acho que acabando a reeleição é positivo de qualquer maneira, pode demorar mais ou menos. Entendi. O senhor acredita que essa virada que o senador Aécio deu agora na reta final vai segurar? Porque essas últimas pesquisas estão mostrando que o apoio da Marina, até algumas denúncias que apareceram no meio do caminho, não estão dando o efeito que era esperado pela campanha do PSDB. O caso, por exemplo, dos depoimentos do Paulo Roberto Costa, parece não ter influído muito no desempenho dele nas pesquisas. O senhor acha que tem um risco grande disso ter estabilizado? Você não pode estar crescendo o tempo inteiro, tá certo? Porque você tem surtos de crescimento, né? São impulsos. E o impulso inicial foi importante, agora eu confio que haja outro impulso daqui para o final. Né? Não dá para viver exponencialmente, entende? A eleição é isso mesmo, e é uma eleição disputada, eu não estou subestimando, não. Eu não acho que a coisa está ganha, não tem mais nada a fazer. Não, não, não. Esses dias são decisivos. Senador, uma polêmica que apareceu recentemente agora, envolve aí essa coisa de São Paulo, paulistas, nordestinos, essa coisa do preconceito com nordestinos por causa do desempenho da presidente Dilma na região. Isso ganhou as redes sociais e, inclusive, uma fala do ex-presidente Fernando Henrique acabou sendo associada a isso porque ele falou sobre os pobres que votariam no PT. Falando sobre desinformação, não é porque é pobre, é porque é desinformado. Eu queria que o senhor avaliasse se isso jogou contra o Aécio nesse momento. Não, olha, o PT cria os fatos, entende? Mas o ex-presidente Fernando Henrique falou, o PT não criou. Eu era candidato a governador em São Paulo, em 2006, que eu ganhei a eleição no primeiro turno. E, no meio da campanha, alguém me perguntou, problema de qualidade da educação, São Paulo comparado com o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul a qualidade média é melhor. Eu falei, bom, mas no Rio Grande do Sul teve menos migrações, tá certo? E em São Paulo teve mais. Aí vieram, não, o Serra está culpando os migrantes, não sei se você entende. Isso é típico petista. Você fala uma coisa, inverte o assunto e já parte para acusação e para repetição. Em política, é uma coisa importante em questão de eleição. As acusações não precisam ser verdadeiras, basta que sejam plausíveis. E o PT é especialista nisso. Não tem pé nem cabeça. Eu perdi no Nordeste, a eleição ganhei nos estados do Sul e alguns do Sudeste, do Centro-Oeste, etc. É difícil você dizer que o pessoal que está em Roraima, onde eu ganhei, seja mais ou menos informado que alguém que está em Recife. Eu acho que entram questões políticas também aí no meio. Mas o senhor, em tese, concorda com a declaração que o ex-presidente deu? É que eu não li a entrevista do Fernando Henrique, ou não sei se ele escreveu ou simplesmente foi transcrita. Mas eu tenho certeza que ele não pensa em questão de regiões, tenho certeza absoluta. Mas ele pensa em questão ao eleitor do PT, ele acha que... Mas é que eu não sei, eu não posso analisar. Eu sei que foi deturpado o que ele falou, claríssimo, porque ele nem citou regiões, entendeu? Então já foi deturpado, ele não falou disso, né? Agora, o senhor acha que essa campanha está partindo para esse lado, está sendo pesada com o Aécio, como foi com a Marina, por exemplo, no primeiro turno? Até agora, tudo indica que vai por esse caminho, né? Eu me lembro em 2010, quando eu fui candidato, fui para o segundo turno com a Dilma, que era muito pouco conhecida. Na verdade, a eleição quem decidiu foi o Lula, porque o governo dele tinha aprovação de ótimo e bom de 87%. Ou seja, era muito difícil vencer essa barreira, né? Então, ele fez realmente a Dilma presidente. E eu tive 44% dos votos. No segundo turno, eles inventaram 3 coisas a meu respeito e ficaram batendo todos os dias 7 minutos em comerciais e 7 minutos no programa cheio. E, tudo falso, mas fica batendo, não sei se você percebe. Mesmo que você conteste injustiça eleitoral e tudo mais, o dano está feito. O que você tem é que estar mais alerta, saber se defender na própria TV, na justiça eleitoral e nos debates. Agora, eles são especialistas nisso. Inventar preconceito, o PT é prêmio Nobel.
inventar preconceito. Felizmente não há prêmio Nobel para más ações. Se tivesse, eles ganhariam. Uma coisa que está sendo bastante comentada dentro do PSDB é que, no caso do senador Aécio não conseguir se eleger, ou mesmo que ele consiga se eleger, aí, dependendo do andamento da reeleição, imediatamente começa uma briga lá dentro para ver quem vai ser o próximo candidato à presidência. E tem muita gente que diz que o senhor já vai estar velho demais quando chegar a próxima. O senhor, a gente sabe que o senhor tem um sonho aí de ser presidente da República, o senhor ainda acha que é possível, o senhor acha que isso não está na minha agenda. Nisso? Minha agenda agora é eleger o Aécio. Não, mas o senhor dizer que não está na agenda, eu posso entender então que o senhor está dizendo que não vai mais ser candidato a presidente. Só, imagina ficar especulando com a próxima eleição presidencial em 2018. Não tem sentido. Mas pode ser que... Tudo tem seu ritmo, suas coisas. A gente não sabe o que vai acontecer. A história é feita de excentricidades, sabia? São coisas excêntricas que fazem a história, não é aquelas leis da história. Pode haver em milênios, mas em prazos mais curtos não existe isso. Então, vamos dar chance para a história desenvolver-se a si própria. A idade, o senhor acha que pesa? Não sei. O senhor tem que dizer se acha que pesa ou não. Está cansado, não está cansado? Sabe que eu estou preocupado? Porque você está preocupado com a minha idade. Nunca ninguém fala da minha idade. Não é um assunto interessante. Os seus aliados estão preocupados com a sua idade? Hein? Os seus aliados estão preocupados com a sua idade. Eles dizem que isso perde um pouco do projeto que eles gostariam de desenhar. Nunca ninguém me disse nada. Mas a minha preocupação com a idade não está referida à política, é mais geral, né? Você sempre quer estar jovem. Qual que é a avaliação que o senhor faz do desempenho do governador Alckmin aqui na eleição? Porque mesmo com essa crise de água, ele que já foi chamado lá atrás de picolé de chuchu, agora parece uma coisa um pouco blindada, né? Qualquer problema parece que não pegou, o eleitor insistiu e manteve o voto nele. Porque o eleitor se sentiu mais seguro com ele. É um problema de segurança, de você ser previsível, você sabe o que vai fazer, você sabe como atua, né? Você conhece o estilo. E o eleitorado preferiu isso como algo mais seguro, uma âncora mais segura para São Paulo. Eu acho que fez bem, tinha razão, teve razão o eleitorado. Agora, o senhor acha que o Estado agora está vivendo essa crise de água, está piorando desde a eleição? O senhor acha que deveria haver um racionamento já concreto implantado? Olha, eu não tenho elementos para te responder isso, porque envolve coisas muito técnicas e eu não estou tão por dentro. Mas posso te dizer duas coisas. Primeiro, no meu período de governo, nós aumentamos a oferta de água, capacidade de atender em 10%, o que é muitíssimo, porque a água, quando o consumo é satisfatório, ele cresce pouco daí para diante. E nós tivemos um problema contrário, que foi de enchentes, lembra? Que eu andei em São Luís do Paraitinga de barquinho pela praça. Outro dia eu fui lá participar da inauguração da catedral, que eu comecei, a reconstrução da catedral. Eu me lembrei que estava andando de barquinho lá. Isso foi a sombra, o terror do final do meu governo. Depois veio a seca. Naquela época era a maior chuva dos últimos 70 anos, agora é a maior seca dos últimos 70 anos. Impossível não ter problema no abastecimento de água. Outro dia eu fui a Ribeirão Preto, que aliás eles têm um aquífero, né? Tem água embaixo da terra, lá não é problema. Mas eu fui lá, estava 41 graus e temperatura, o tempo absolutamente seco. Como eu sou alérgico, imediatamente minha antena avisa da secura do clima. Então, é algo que tem que ter consequência na prática. Eu me lembro, nessa época das chuvas, que eu dizia, olha, é as maiores chuvas dos últimos 70 anos. E aí, alguns órgãos de imprensa publicavam, Serra culpa São Pedro. Entendeu? Então, é como se a natureza nunca pudesse ter culpa de nada, entende? E, de fato, agora é a natureza. Hoje é São Pedro. A crise de água de São Paulo é São Pedro. Basicamente é, eu não tenho dúvida. Voltando um pouquinho para a campanha presidencial, se o senhor me permitir, a Marina Silva declarou apoio ao Aécio. Houve algumas negociações aí feitas nos bastidores para que esse apoio fosse dado. Agora, a gente sabe que muita gente atribui a ex-senadora um temperamento difícil. E no PSDB se fala até nela ser ministra do Aécio. O senhor acha que ela pode atrapalhar lá na frente? Vai atrapalhar quando? Lá na frente, se eventualmente não, ele for eleito. Agora, desde logo, o voto da Marina é muito importante. Eu queria ter tido em 2010. Provavelmente teria muito mais chance de ter ganho a eleição. Por que o senhor acha que ela não apoiou o senhor e apoiou o Aécio agora? Enfim, só ela pode dizer, né? E aí ela é dona das suas próprias decisões. Agora, é inegável que a Marina, nessa campanha, experimentou, como eu já disse, o licor venenoso, o veneno do licor do PT, né? Do cálice de veneno do PT. Ela experimentou isso. E antes ela não conhecia isso. Isso, sem dúvida nenhuma,
tem um peso na decisão dela, não acredito que exclusivamente. Tanto é que ela fez questão de discutir pontos programáticos, eu achei isso muito saudável. Não se costuma fazer isso no Brasil, eu acho um bom hábito, quando alguém vai te apoiar, discutir programa. Mas acho sabe-se, por exemplo, que internamente não foi só programa que foi discutido. Foi tratado reeleição e um outro assunto que apareceu também é que ela chegou a pedir um apoio do Aécio e do PSDB para tentar reverter aquela lei que dificulta a criação de partidos. Mas isso é programa de governo. O senhor acha que... Você entende? Isso é programa de governo, é normal isso. Mas aí a reeleição tem uma questão pragmática também, né? Não, mas eu acho que o Brasil precisa reformar sua política de qualquer maneira, começando pelo sistema eleitoral. Olha, é uma loucura, Clarice acredita, esse sistema de eleger deputados. Porque São Paulo tem 31 milhões de eleitores. O sujeito que sai candidato a deputado, em tese, fica disputando voto junto a 31 milhões de eleitores. Não dá pé. Você vai dizer, não, fica numa área restrita. Aí não se elege, porque os outros estão mudando de área, tá certo? Então aí realmente é absurdo. Isso impulsiona os custos de campanha brutalmente. Fala-se muito no Brasil em financiamento de campanha. Só não se fala em custos de campanha. E aí eu acho que tem que ter mudança, tem que ter voto distrital. Eu já tenho uma proposta para fazer o voto distrital nos municípios com mais de 200 mil eleitores, onde tem segundo turno. Aqui em São Paulo, por exemplo, você dividiria a cidade em 55 distritos, cada um elege um vereador. Seria um colégio de 150 mil eleitores. Seria uma maravilha. Campanha 5 vezes mais barata e o eleito obrigado a ter uma representatividade muito maior, porque o mandato dele vai ser controlado. E eu quero levar isso depois para deputado. Se você conseguir ir bem na questão dos municípios, conseguir fazer isso, você vai ganhar mais apoio para fazer no caso de deputados. E eu acho que se você vai fazer uma aliança eleitoral, né, para uma eleição determinada, é legítimo que as diferentes partes coloquem seus pontos de vista e façam entendimentos a esse respeito. Outra coisa que eu mexeria na política brasileira é o horário eleitoral. Eu acabaria com o tempo que hoje é alocado para deputados, que não adianta nada, ou é pervertido. Pequenos partidos, outros que só põem um candidato aparecendo, os outros nem entram e acabam se elegendo na base dos votos altos desse primeiro. Ou eu acabaria com isso e, ao mesmo tempo, com a produção dos programas. Deveria ser o candidato e a Câmara. E forçar a ter mais debates. Naturalmente, fazendo com que a legislação evitasse a presença de nanicos, que não representam corrente ideológica nenhuma, né? A maior parte das vezes tem outras finalidades, essas candidaturas, né? Com isso, eu acho que a política brasileira ganharia. Eu vou te dizer, o custo de campanha hoje é um chute, mas eu diria que para você, que uns 60%, 70%, dependendo, se deve ao programa de televisão e rádio. É um negócio incrível, você tem que montar uma equipe enorme. Eu estava visitando aqui a redação do IG. Pois bem, você imagina montar um time, mesmo que não fosse todo esse tamanho, para funcionar só 3 meses. É a coisa mais antieconômica que existe. Então, acho que essas mudanças têm que ser feitas. Eu, se fosse falar em nome do meu partido para apoiar outro candidato, eu colocaria isso na ordem do dia também do debate. Eu acho isso saudável. O senhor fala de uma mudança no sistema político, mas um ponto que a gente vê, por exemplo, é uma dificuldade do próprio PSDB se renovar internamente. A gente tem a eleição de 2016 que já está aí, né? Porque a gente sabe que começa cedo. O PSDB não tem um nome óbvio para disputar, a não ser eventualmente o senhor Você está dizendo aqui na capital? 2016. Tem gente que fala do senhor, mas como tem a perspectiva do senhor eventualmente ter outro? A última vez que eu fui, eu já fui. O senhor não vai mais disputar a eleição? A última vez que eu fui empurrado pelo partido. Agora, sabe o que eu vou fazer? Passar sabonete, se for empurrar, escorrega e sai dessa. Agora, nesse momento, até porque eu já fui, do ponto de vista de realização política, etc., eu já fui. E minha gestão na prefeitura foi avaliada nos primeiros 15 meses como a melhor desde que o Datafolha existe. Então, como governador, eu saí, ganhei a eleição na capital, fiz pesquisa para ver se a população aprovava, fui para o governo do estado, ganhei no primeiro turno na capital e fiz o melhor governo estadual para a cidade de São Paulo que já existiu. Coisas e mais coisas. Hoje, o PSDB não tem ninguém para colocar no lugar. Mas isso você constrói. Óbvio. Você constrói. O Alexandre Padilha lá no PT teve dificuldade de se construir. Sim, mas, ao mesmo tempo, você tem gente que era desconhecida e que ganhou a eleição ao longo da campanha. Tem também o contrário. Não há uma lei aí de ferro que determine que seja assim ou assado.
Quem são os nomes ideais nesse momento, na avaliação do senhor? Ah, não, eu não vou entrar nisso, porque vai despertar até ciumeira. Falar fulano, cicrano, entende? Ah, não falou meu nome. Tá. Você sabe que política é uma arena dos ciúmes. E vou dizer uma coisa, ciúme de homem para homem é pior do que ciúme de mulher para mulher ou de homem para mulher. Senador, PMDB, já tem gente lá, no caso o Eduardo Cunha, que deu alguns sinais na direção do PSDB no caso de uma mudança do governo federal. E, naturalmente, a tendência, se isso acontecer, é que o PSDB abrace esse apoio. Não se corre o risco aí de essa lógica do toma lá da cá se perpetuar? Depende do que o apoio envolve, né? Eu acho que vai ter um governo com programa, com metas. Claro que você quer ganhar no Congresso as votações. Agora, você tem métodos e métodos. Eu, quando fui governador, ou prefeito, ou mesmo ministro da Saúde, não fiz nenhum loteamento de nada e sempre consegui aprovar tudo. Por quê? Porque tratava também os parlamentares de maneira semelhante, isonomia, e compartilhava com eles coisas boas do governo em matéria de investimentos. Eu me lembro, por exemplo, que no Ministério da Saúde nós fizemos um grande programa de investimento em saneamento nos municípios de IDH mais baixo, Índice de Desenvolvimento Humano. Nós escolhemos, tecnicamente. Aí, em vez de sair anunciando, eu chamei parlamentares, senadores, governadores e disse, olha, nós vamos fazer obras de saneamento em tais municípios. Isso está resolvido, não vão mudar. Agora, vocês podem anunciar. Né? Anuncia, diz que foram vocês que pediram. Né? Dá força para isso. Eles ficaram felizes, você entende? E no final, o investimento andou e ficou tudo bem. Ou seja, você não está manipulando, não está querendo levar só para cima. Uma dificuldade que o PT tem é sua cabeça, sua perspectiva hegemônica, que quer controlar tudo, quer faturar tudo. Isso, do ponto de vista da política, é um horror, prefeito de alianças. Eles fizeram alianças e em cada votação tem que reconstituir a maioria. Ah, porque faltou nomear para não sei o quê, faltou nomear para não sei o que lá. Lembra no caso da CPMF? Mas o senhor acha, então, quem segurou a renovação da CPMF foi o PMDB na Câmara por causa de uma nomeação. O senhor acha, então, que no caso de um apoio do PMDB a um eventual governo do PSDB tem que ser sem negociação de cargos? Eu acho que, veja, você não vai proibir alguém de ter um cargo porque é militante de um partido. Mas o que deve predominar, o que deve prevalecer, né, é a qualificação para o cargo e a responsabilidade do presidente. É o presidente que nomeia, não é o tal partido. Porque aí o sujeito vai depender do partido. Eu me lembro, quando estava no Ministério da Saúde, eu fiz uma arrumada na Fundação Nacional de Saúde, que hoje é o principal lugar de corrupção, de desmoralização da ação federal na saúde. Na época, onde eu não mudei quando eu entrei no Ministério, ninguém, mas eu fiquei, cada suspeita abria sindicância. Chegava lá, o sujeito tinha problemas, eu chamava o padrinho e dizia, ó, tem isso aqui, você vai bancar? Não. Aí tirava. E não aceitei nunca nenhuma indicação de alguém novo. Entendeu? Não aceitava mais. Eu me lembro que uma vez veio falar comigo um senador do PSDB, um homem sério. Ele falou, eu tenho um bom nome para a FUNASA no meu estado. Eu falei, se você tem um bom nome, não me diga. Se você disser o nome, pode entrar qualquer um, menos esse sujeito. Ele ficou assim, eu falei, claro, porque você é um bom senador, mas eu vou ter que atender o outro também, vou ter que atender o outro. E aí eles vão responder a vocês e não ao comando do Ministério. Eu acho que essa perspectiva é fundamental no Brasil, Clarice. Não há, eu acho que há um dilema falso que se coloca na política brasileira, que é ou se locupleta ou não governa. Tá certo? É sempre esse, sempre quer se justificar a lambança, dizendo que se não for assim, não vai ter maioria para governar. Esse é um dilema falso. Há uma terceira via, eu estou confiante que o Aécio a exercerá sendo eleito. O senhor tá... E vai ter o meu apoio para isso. O senhor está de bem do Aécio mesmo? Nunca tive de mal. Houve muita disputa entre vocês. Sim, mas isso é de natureza política, não é pessoal. O senhor está de bem do Alckmin? E eu olho muito bem, muito bem. Aliás, trabalhamos muito bem na campanha. É o seguinte, você não deve ter lido o livro que eu fiz sobre meu período de exílio. É uma coisa da história do Brasil, da América Latina, minha pessoal, etc. Aliás, eu quero que você leia, vou te dar um exemplar autografado. Vendeu bastante, é um estranho que você não tenha comprado. Mas alguém que leu o livro, eu descobri coisas boas do livro, sinceramente, depois que foi publicado, que as pessoas escreveram. Eu não me deliberei fazer, vou fazer uma coisa que não pareça autopiedade ou que só porque foi perseguido, etc. Mas alguém escreveu que no livro não transparece nenhum ressentimento
E olha que o livro fala sobre 14 anos da minha vida. Nenhum ressentimento, nenhum ataque a ninguém. Eu não deliberei isso. É que eu sou demasiado racional para ficar carregando coisa do passado. Para mim, eu sou euclidiano. Eu já disse que a Dilma uma vez era pré-euclidiana, que a menor distância entre dois pontos para ela não era uma linha reta. Para mim é. Eu sou racional, procuro a eficiência junto com a prioridade. Então, se eu ficar carregando coisas do passado, me vai consumir energia. Então, eu estou sempre olhando para frente. Senador, só para a gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação para mim. Tá o compromisso que você vai ler o livro, não vai? Vou. Sobre economia. Há uma perspectiva de que 2015 seja um ano difícil. Se, eventualmente, o senador Aécio conseguir se eleger, ele vai ter dificuldades nessa área. O senhor acha que já tem o ministro da Fazenda escolhido? O senhor acredita que aplicar a receita do governo FHC vai ser o suficiente para resolver os problemas agora? Não, a situação é outra. Até porque, quando começou o governo de Fernando Henrique, vamos pegar o último ano do Itamar, você tinha uma inflação de 1000% ao ano. Hoje você não tem, você tem uma inflação de 6, 7%, que é alta, do ponto de vista internacional, né, do que está acontecendo no mundo, mas não é superinflação ou hiperinflação. Agora, a problemática é outra. Acho que a herança econômica do governo do PT vai ser muito adversa. Vai ser um problemaço no Brasil. Agora, eu acho que um novo governo tem 4 vantagens para serem exploradas. Primeiro, vai haver uma retomada do investimento. Porque hoje o investimento está paralisado porque prevalece o pessimismo. Você entende? O sujeito tem que fazer um investimento que vai amadurecer em 2, 3 anos, não faz, porque pensa, não, se a Dilma ganha, vai continuar uma política econômica, eu não acredito, etc. Tal. Então, eu não vou investir. Ao fazer isso, não investir, aprofunda o problema econômico. Aprofunda, né? Porque deixa de demandar coisas, deixa de contratar gente e tudo mais. Eu acho que o novo presidente vai reverter, o simples fato de se eleger já reverte essa onda de pessimismo, pelo menos em boa medida. Segundo, a taxa de juros de longo prazo vai tender a cair pela expectativa melhor do mercado financeiro. Terceiro, você tem o crédito de confiança, que todo novo governo tem. E quarto, você vai botar gente mais preparada. Porque governo no Brasil, na era petista, virou curso supletivo ou de graduação. O sujeito não sabe nada de governo, vai lá, faz um supletivo exercendo um cargo, entende? Ou se alfabetizando no assunto. Ou então um curso já de graduação, sabe? A inépcia tem um peso muito grande em tudo que aconteceu no Brasil. Mas o senhor acha que isso vale não é para o ex-presidente Lula, por exemplo? O senhor acha que o ex-presidente Lula não era qualificado para ter feito? Não, não estou falando do presidente que é eleito, eu digo da equipe, da máquina, tá certo? Você não precisa ser um gênio para ser bom presidente. Eu te apontaria, não quero diminuir a figura individual de ninguém. Você tinha um homem, o Itamar Franco, ele não era um gênio, era um homem correto, trabalhador, virou um grande presidente na ótica da história. Por quê? Porque ele não se achava. E o senhor acha que o Lula também não é um gênio? Ele não superestimava sua capacidade, sua inteligência, sua capacidade executiva, etc. Mas com os petistas, principalmente na era Dilma, isso ficou muito claro, tá certo? E você tem equipes de governo fracas. Essa que é a realidade. Eles não conseguiram, por exemplo, montar investimentos em parceria com o setor privado. Eu te dou um exemplo do que nós fizemos no meu governo em São Paulo. Quando construímos o trecho sul do Rodoanel, já tinha o oeste feito pelo Covas e pelo Alckmin no passado. Eu fiz o trecho sul. E aí fizemos concessão. O preço da concessão era construir o ramal leste, que foi feito. O ramal leste, sabe quanto custou? 3,6 bilhões. Para o governo, 0. O capital privado pagou tudo isso. Você imagina se tivesse um governo competente na esfera federal? O Brasil sofreu e sofre muito com isso. Então, o Aécio vai ter a favor dele um quarto fator, que é uma coisa mais de gente preparada. Deve-se dizer também que o crédito de confiança, Clarice, é fundamental. Eu tive uma experiência direta com isso quando eu entrei na Prefeitura de São Paulo. A prefeita anterior era a Marta Suplicy. Ela exerceu o primeiro mandato e não foi reeleita, fui eu eleito. E em caixa, nós tínhamos R$18. O Mauro Ricardo, que foi o secretário, tirou fotografia. No entanto, nós conseguimos levantar as finanças da cidade, medidas duras, inclusive de dívidas, reestruturação de dívidas e tudo mais. E a cidade saiu flutuando, saiu-se bem. Por quê? Porque tinha crédito de confiança. Se fosse ela não ia conseguir fazer isso. Tá certo? Aqueles túneis dos jardins desastrosos, ela ia ter que pagar tudo. Eu não paguei, eu paguei uma parte só daquilo legalmente. Fiz reestruturação da dívida. Então, o crédito de confiança tem um peso enorme.
vai ser muito difícil, no caso de se a Dilma fosse reeleita, seria muito difícil que ela pudesse fazer as coisas necessárias para tirar o Brasil da crise, até porque não vai ter crédito de confiança. Senador, muito obrigada pela presença. Mais informações sobre este e outros assuntos vocês acompanham no canal de Eleições do IG.